Sejam todos bem-vindos ao canal, se inscreva aí no canal, gente, deixa um like aí, um comentário, tá bom também, deixa a tua sugestão de vídeo também, deixa o teu comentário aí que é muito importante para que você possa concordar ou discordar do que eu vou falar aqui agora, né? O Felipe Luiz é o novo treinador do Flamengo, isso já faz um dia, né? Que ele é anunciado depois da caída do Tite, da queda do Tite, e o Felipe Luiz chega ao Flamengo. Eu coloquei aí, né, menos emoção e mais razão. Eu acho que é o que nós temos que ter nesse momento, a torcida do Flamengo principalmente tem que ter nesse momento menos emoção, né? Eu já estou vendo algumas emoções aí, como o Felipe Luiz fosse o salvador da pátria, fosse o novo Mister, o novo Jorge Jesus, e não é o novo Jorge Jesus, não é dessa maneira que as coisas funcionam, tá? E eu acho que a gente tem que ter mais razão nesse momento. É um treinador jovem, com bastante bagagem, tá? Com bastante bagagem pela experiência como atleta, no qual ele passou por alguns clubes grandes, né? Como Chelsea, Atlético de Madrid, principalmente o Atlético de Madrid, no qual ele bebeu muito da fonte do Simeone, né? Eu gosto de falar que o Felipe Luiz ele pode ser uma junção de alguns treinadores, como uma pressão alta do JJ, talvez uma maneira de se defender do Simeone, seria excelente, uma maneira de se defender do Simeone, um time muito forte na defesa, e talvez a organização do Tite, poxa, seria excelente também. E o empenho de trabalhar que tinha o Rogério Ceni, já pensou? Porque o Rogério Ceni é um cara muito trabalhador, chega muito cedo e se doa bastante ao clube. Seria excelente que tudo isso casasse e o Felipe Luiz fosse assim, né? Um pouco de cada um desses treinadores, mas claro, com a sua ideia de jogo própria, né? Com o seu próprio DNA, com o seu próprio digital, taticamente, né? Falando. Então, a chegada do Felipe Luiz, cara, eu acho que traz uma empolgação, né? É normal a torcida se empolgar, porque é um treinador que tá chegando agora, jovem, um treinador que mostrou na base do Flamengo que gosta de jogar ofensivamente, mas também mantém um equilíbrio, né? A entrevista do Felipe Luiz que me chamou a atenção é que ele é eclético na questão de sistema. As pessoas estão confundindo aí alguns canais, sistema com esquema. Há uma diferença, tá, gente? O sistema, a gente se fala de sistema quando a gente fala da questão numérica, tá? Felipe Luiz falou de 3-4-3, falou de 4-3-3 ou 4-4-2, não importa, mas aí a questão numérica. Dentro dessa questão numérica existe uma coisa chamada esquema, que você pode falar de dinâmica, uma coisa chamada dinâmica. Aí sim entra essa questão. Você pode ter um 4-3-3 como o do Paulo Souza, você pode ter 3-4-3, aí que diversos treinadores utilizam, mas a dinâmica, que é o esquema, ele é muito diferente de cada treinador para treinador, tá? Creio que o Felipe Luiz ele tem uma dinâmica muito diferente do Paulo Souza, até então do Jorge Jesus também. Ele pode plantar coisas a mais ali que possa trazer um ponto positivo até para o Felipe Luiz, ou no decorrer do tempo, ele vendo que isso é negativo, ele trocar essa dinâmica, tá? Não tem como o Felipe Luiz nesse momento contra o Corinthians mudar esquema, não tem como. A única coisa que ele pode fazer nesse momento é um sistema, entrar no 3-4-3. As dinâmicas, elas precisam de tempo, precisam de espaço, precisam de semanas para que as dinâmicas sejam implementadas no clube. As dinâmicas elas vão ser implementadas no decorrer do tempo. As dinâmicas são implementadas quando você tem uma semana livre, quando você tem 4 dias livre para treinar o seu time. Agora vai ter a data FIFA, vai ser uma deixa para o Felipe Luiz trabalhar essas dinâmicas, trabalhar esse esquema, essas movimentações. Eu gosto de falar que é diálogo dos atletas em campo. Ele vai ter tempo para trabalhar esse diálogo dos atletas em campo. Agora, na data FIFA, vai ficar perfeito, vai ficar redondo, vai dar... não é assim, vai precisar de tempo. Não adianta o Felipe Luiz ser eliminado agora da Copa do Brasil e a torcida do Flamengo já começar a querer falar que ele é estagiário, falar que ele está iniciando, ele é ruim, não é assim, tá? Felipe Luiz ele pode jogar no 4-3-3? Pode, mas o 4-3-3 eles têm algumas dinâmicas diferentes. Você pode jogar com o time totalmente aberto, com amplitude, mas também você pode jogar com o time com os 2 pontas abertos, mas também você pode jogar com os 2 pontas fechados, fazendo a compactação, fechando, se aproximando do volante, ou se aproximando do centroavante, ou seja, do falso 9. Você pode fazer um 4-3-3 assim também, no qual os laterais ganham corredor, assim o Paulo Souza, né? Você pode fazer um 4-3-3 diferente, com os pontas totalmente abertos, pisando nas linhas, fazendo amplitude no campo, como era o Domenech Torre, e os laterais trabalhando por dentro. Você pode fazer um 4-4-2 com 2 atacantes, mas um desses meias que jogam por dentro, chegando na área e criando um elemento surpresa, um jogador de infiltração, um jogador que chega ali infiltrando para ser esse elemento surpresa e finalize para o gol. Você pode usar o meia para fazer isso.
Você pode ter um 4-3-3 também diferente, com um volante e 2 meias avançados. Um desses volantes pode virar um meia, você pode ter De La Cruz, Gerson no mesmo na frente e Pulgar atrás como um volante. Você pode ter um time assim também, que se torna muito ofensivo. Eu acho bacana quando o treinador utiliza assim o time. Eu gosto de usar o 4-3-3 com os 2 meias avançados e um volante. Porque quando marcar, todo mundo volta para marcar, então o bloco baixa, todo mundo volta para abaixar o bloco e assim construir, tá? Na hora da criação, você pode criar várias dinâmicas, você pode criar um losango no meio, com os 2 pontas agudos abertos, para que esses pontas sejam um homem de um jogo mais vertical, de uma bola mais longa, e os jogadores que estão fazendo losango no meio podem ser o volante, os 2 meias e mais o falso 9 voltando, né, para fazer esse losango no meio na construção, e ali você tem um fator de associação e do lado você tem um fator de bola longa para que esses jogadores sejam os jogadores mais agudos para receber essa jogada mais vertical vindo do goleiro, se assim for necessário. Então hoje a gente vai ver qual é esse Felipe Luiz, quem é esse Felipe Luiz que veio para o Flamengo. A gente vai ter uma noção mais ou menos de um ponto ou outro ali, de uma porcentagem muito pequena do que o Felipe Luiz quer trazer para a equipe do Flamengo. Eu acho que vai dar certo se a torcida tiver paciência. Então, gente, menos emoção, mais razão, mais paciência. Vai ter derrotas, vai ter talvez eliminação na Copa do Brasil, pode acontecer, pode que o Flamengo venha vencer a Copa do Brasil, ser campeão. Mas se for eliminado, paciência, manter o Felipe Luiz para que ele possa evoluir. Eu acho que ele, com apoio ali, com calma da torcida, a imprensa falando um pouco menos de besteira, ele possa entregar muito para a equipe do Flamengo, porque é um cara experiente, trabalhou com grandes treinadores, então tem muita coisa a entregar para a equipe do Flamengo. Tá bom? Esse é o vídeo aí. Depois eu faço um vídeo com o Campinho falando um pouco do Felipe Luiz para a gente trocar mais ideia, tá? Esse é o vídeo, então um abração para vocês, tá? E boa tarde, e à noite aí vamos falar do jogo do Corinthians e Flamengo. Corinthians e Flamengo, Atlético e Vasco, beleza? À noite a gente vamos falar mais um pouco desses jogos aí, vamos assistir para ver como vai ser, tá bom? Até a próxima.